Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Juventude 2, Corinthians 1 pelas quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians perdeu o primeiro jogo. Corinthians perde o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Cara, sinceramente, é difícil jogar fora. É difícil jogar no Alfredo Jaconi. A gente sabe, o Corinthians já não ganha há 300 anos lá. Tem muito tempo que não ganha fora de casa do Juventude. Nessa temporada é o terceiro jogo já entre Corinthians e Juventude. E o Corinthians não ganhou nenhum dos três. Empatou um e perdeu outros dois. Um pelo Brasileirão, que foi 2-0. O outro na Arena 1-1, com dois jogadores a mais. O Corinthians não foi capaz de ganhar do Juventude. Agora, novamente, não ganha. O Juventude vence o jogo. O Corinthians, ele entrou em campo hoje com o pensamento do Brasileirão. A gente já sabe isso. O Corinthians entrou com uma equipe mista, poupando muitos jogadores, novamente Rodrigo Garro no banco, novamente André Ramalho no banco, dessa vez o Bidu também que vem sendo titular no banco, dupla de volantes nova ali que não costumam ser titulares também, o Raniel e o José Martinez. E cara, assim, é um jogo difícil, é um jogo complicado. O corintiano que entrou para assistir esse jogo sabia que o Corinthians dificilmente ia sair de lá com uma vitória, porque é realmente um cenário complicado de jogar. Dito isso, é uma vergonha em 3 jogos no ano contra o Juventude, que com todo respeito à instituição, é um clube muito pequeno. Muito pequeno. E o Corinthians, com 3 jogos no ano contra um clube pequeno, não conseguiu ganhar nenhum dos 3. Isso é vergonhoso, cara. Vergonhoso. Um primeiro tempo muito abaixo do Corinthians. Foi mal. Realmente, o Corinthians entrou com uma formação que não deu certo, entrou com 2 caras abertos, Pedro Henrique e Romero, que jogaram mal, principalmente o Pedro Henrique. O Romero foi mais nulo no jogo. Mas o Pedro Henrique jogou muito mal, foi terrível, terrível na partida. Para o segundo tempo, o Corinthians já alterou, voltou melhor, mas seguiu a mesma métrica de sempre, né? Um Corinthians que até consegue bons momentos no jogo, até consegue espaço, até consegue boas jogadas trabalhadas, nunca mata essas jogadas, nunca tem capacidade para finalizar com eficácia. E aí chega num contra-ataque, mesmo o Juventude não tendo aparecido no segundo tempo até o momento, os caras abriram pra cara e depois o Corinthians desnorteou em campo. Então, a gente viu um jogo hoje onde, primeiro, na minha opinião, o Ramon e o Emiliano não tinham a menor ideia do que eles queriam. Se eles queriam jogar defensivo, se eles queriam equilibrar o jogo, se queriam sair no contra-ataque, se queriam atacar e ficar com a bola. Não deu pra entender o que eles queriam. Eles escalam um time que é, teoricamente, pra jogar um pouco mais pra cima, né? Com a linha com 4 ali atrás, tirou o esquema de 3 zagueiros que eles iam usando muito ultimamente, e eles acabam colocando o José Martinez e o Raniel, que são 2 primeiros volantes. Nenhum dos dois foi zagueiro na partida, os dois foram volantes realmente, o José Martinez para criar jogo, e o Raniel fez a função que o Charles vinha fazendo, que é de sair para jogar mesmo, que é para chegar no campo de ataque, que é para tentar construir jogada, e o Raniel não é esse cara. O Raniel é o cara que a gente já entendeu, que ele é ou como primeiro volante ou como zagueiro. Então não faz sentido você usar ele para tentar criar jogada. Não faz sentido também você no segundo tempo você querer voltar e já meter o 3 zagueiros de novo, porque a estratégia vai se perdendo pelo caminho. Você já pegou os 3 zagueiros de novo e colocou ainda assim o José Martinez e o Raniel ali. E você não consegue deixar claro o que você está tentando fazer. Eu acho que realmente eles estavam perdidos, não sabiam qual que era a proposta que o Corinthians ia tentar na partida de hoje. E foi uma pataquada, mano. Assim, a zaga do Corinthians uma bagunça. Você vê, tomou 2 gols de pelada. O primeiro é inacreditável. Assim, deu pane mental em todo mundo. Inclusive no Hulk, que não tinha falhado ainda. Falhou hoje, falhou 2 vezes, inclusive. Mas o próprio segundo gol, como é que o cara fica livre daquele jeito pra dominar e chutar na maior tranquilidade do mundo dentro da área? Teve um lance aí agora também no final do jogo, que a gente quase toma o terceiro também numa falta, que o Fagner tá dormindo na grande área. As próprias substituições que eles fizeram na partida de hoje... tudo bem que alguma foi 6 por meia dúzia, tiram de uma posição e coloca, ou até no intervalo para trocar o esquema, só que qual que foi a substituição que de fato deu certo? O Rodrigo Garro, melhor jogador do time, fácil, e o Héctor Hernandes entrou até que relativamente bem. Agora, por que caralhos o Fagner entrou no lugar do Mateuzinho, que tava fazendo uma partida ok, tava fechando bem? Do lado direito, depois que o Fagner entra, ele não consegue cruzar, ele não consegue chegar no fundo, ele não consegue marcar, e ele fica perdido na marcação na hora da falta, ele fica dormindo dentro da área. Aliás, do lado de fora da área, todo mundo entra, tá só o Fagner lá assim, paradinho, olhando a jogada acontecer. Aí a bola cai nas costas dele e vai correndo ali atrás. Depois disso, quem mais entra? O Héctor Hernandes faz uma partida de boa, Entra no segundo tempo. O André Ramalho entra, faz uma péssima partida nos 2 gols também, vai mal. Então, assim,
eu acho que a classificação ela ainda existe a possibilidade, porque o Gustavo Henrique deixou o Corinthians vivo. O 2-0 eu falo com convicção que o Corinthians não ia conseguir reverter. Hoje, com o 2-1, mesmo entendendo que o Corinthians tem um 11, tem um time inferior ao do Juventude, por incrível que pareça, o 1-0, o 2-1 é reversível, dá para colocar ali na tabela como é possível passar na Copa do Brasil. Só que ainda assim, a prioridade continua sendo o Brasileirão, e o Juventude não é um time bobo. Muita gente comemorou quando saiu o Juventude, porque dentro do sorteio era de fato mais fácil, só que o Corinthians continua tendo o pior time da Copa do Brasil. O Corinthians foi pior. Assim, no sorteio, eu não critico quem comemorou. Porque, de fato, mesmo você tendo o pior time, é melhor você pegar o segundo pior do que o melhor. Da possibilidade que o Corinthians teve, foi o melhor confronto possível, foi o melhor sorteio possível. Mas não adianta nada se o Corinthians não se ajuda, cara. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. O meu sentimento hoje como corintiano, vou falar bem a real pra vocês, mano. Bem a real. Eu não tô tão abalado com o jogo de hoje. O foco é domingo, o foco é Flamengo. O foco é sequência no Brasileirão. Claro, a gente tem que ainda brigar para passar na Copa do Brasil e eu concordo que tem condição. É um placar totalmente irreversível. O Corinthians chega na Neoquímica Arena, acha uma bola, faz um gol, o jogo tá 0-0 de novo. Acabou a vantagem dos caras. E vamos combinar, o Corinthians hoje tem um time mais organizado que o Juventude? Não. Mas o Corinthians tem mais peças que podem decidir um jogo que o Juventude, sem sombra de dúvidas. Então, se às vezes pegar no jogo da volta um Garro tiver inspirado, um Coronado tiver inspirado, os atacantes do Corinthians finalmente consigam se encaixar. A gente hoje viu a estreia do Héctor Hernandes, uma estreia também um pouco discreta, porque não recebeu muito a bola, mas quando recebeu eu achei que foi bem. Girou, fez o pivô, conseguiu achar passes rápidos, que é importante, se movimentou. No possível ali pareceu ser um jogador que pelo menos faz o simples, busca o básico. Não perdeu nenhum gol também, então tudo certo. É um jogo reversível, cara. É um jogo reversível, mas tratando do jogo de hoje, eu queria entender algumas coisas. Primeiramente, o que acontece com o sistema defensivo do Corinthians, que parece que não treina linha de impedimento, não treina linha burra. Não é possível, irmão. Não é possível que em 2 lances seguidos, 2 bolas que o Corinthians poderia ter feito uma linha burra e deixar o jogador de Juventude em impedimento, tem sempre um paspalho lá deixando o espaço pro cara de Juventude. Foi o André Ramalho as 2 vezes. Nas duas vezes foi o André Ramalho, mas independente do André Ramalho em outras situações, como você já citou aqui, do Fagner, nesse lance também tinha gente dando condição. O Corinthians não consegue fazer uma linha de impedimento, cara. O Corinthians poderia ter vencido o jogo hoje se não fosse a linha de impedimento. O André Ramalho que afastou muito mal aquela bola, que aliás, vamos combinar, o André Ramalho é bom zagueiro, vinha fazendo uma boa partida até a falha, mas já é o segundo jogo que ele fala pelo Corinthians. Falhou contra o Bragantino, falhou hoje de novo, em 2 Copas diferentes. Tava dando condição nos 2 gols, você bateu de forma horrível a bola para entrada da área, e depois é que tem muito crédito. Tem muito crédito o goleiro Hugo Souza, tem muito crédito. O segundo gol, eu acho que é uma bola defensável, mas eu não acho que é frango. Eu acho que era defensável. O primeiro gol, ele sai de uma forma que não tem como explicar. Ele sai do posicionamento dele no gol, porque se ele permanece parado no gol, ele defendia, porque foi uma bola fraca, xoxa no meio do gol. Ele ignorou a presença do cara do Juventude. Ele ignorou. Tipo, o cara não tá aqui, não tem chance dele fazer o gol. Ele saiu pra tentar pegar a bola, sendo que já tinha um zagueiro do Corinthians pra buscar essa bola, e o cara do Juventude tava nela. E a gente tomou um gol na falha do Hugo. O Hugo, pela primeira vez, desde que chegou o Corinthians, falha. Eu espero que isso não abale ele, porque é um goleiro que vem indo muito bem. E a gente aqui não vai também ficar atacando o pau no Hugo, apesar de ele ter falhado. Ele fez 2 milagres no primeiro tempo. Pois é, se não fosse o Hugo, o jogo poderia ter sido pior também, mesmo com as falhas dele. Mas eu queria entender isso, queria entender esse posicionamento defensivo do Corinthians, queria entender também, como que você falou, como que um time que quer tentar ganhar o jogo continua com 2 primeiros volantes até o fim da partida. É pra poupar? É pra poupar. O Ranieri não tá sendo titular? Não tá sendo. Mas por que você não coloca o Bidon então? Já que é pra poupar, por que você não coloca o Bidon? Nem que não seja de segundo volante, que pra mim seria o certo. Mas o Corinthians, nos últimos jogos, teve os melhores momentos quando tinha 2 meias em campo. Garro e Coronado. Você tá poupando o Garro hoje? Coloca um cara para fazer companhia pro Coronado, porque ficou visível no primeiro tempo que o Coronado até tentava uma chance ou outra. É bem verdade que ele segura muita bola, mas conseguiu ainda um outro bom passe. Mas no cenário ofensivo não tinha ninguém que tinha a mínima lucidez para continuar a construir a jogada. O Pedro Henrique matou umas 2, 3 jogadas no primeiro tempo, para mim um dos piores em campo.
horrível a partida do Pedro Henrique. Então eu queria entender do Ramon qual que é o critério. Qual que é o critério para a defesa ainda estar tão desorganizada, por não ter uma linha boa, que é o básico no futebol, por começar com 2 primeiros volantes, para o Bidon não ter nenhuma chance, para o Corinthians de novo, mesmo quando que o Corinthians consegue achar o acerto de jogar com 2 meias, porque Garro e Coronado jogaram bem contra o Bragantino e jogaram bem contra a Fortaleza, sim. Mesmo quando ele acha esse escape, que o Corinthians é mais criativo com esses 2 caras, ele não mantém pelo menos o sistema de jogo. Eu até acho que o Corinthians melhorou no segundo tempo, eu até acho que ele trocou por boa parte das vezes bem no segundo tempo, mas de novo, são os mesmos erros. Torcer para quem está chegando agora ajudar, porque os mesmos erros que o Corinthians repete são os mesmos erros que dão a derrota para o Corinthians novamente. Vamos para as notas, que acho que desse jogo em específico a gente não tem muito mais o que falar. O Hugo falhou nos 2 gols, o primeiro de maneira bizarra, mas fez 2 grandes defesas no primeiro tempo. Vou ficar com nota 4 pro Hugo. Cara, o compacto desculpa. isso, né? Eu vou diminuir, nota 3. Porque hoje também, pela primeira vez, desde que o Hugo virou goleiro do Corinthians, até mesmo com os pés ele foi muito mal. Ele deu uma das piores reposições de bola que eu já vi na minha vida no primeiro tempo. E no segundo tempo jogou uma pra lateral também, então nota 3 pro Hugo. Foi a pior partida do Hugo com a camisa do Corinthians, sem sombra de dúvidas. Tem crédito, que nem a gente falou, mas hoje ele foi muito mal. Foi muito mal. Eu vou ficar com uma nota... Cara, pelas 2 defesas do primeiro tempo, eu vou ficar com uma nota 3,5. Porque ele realmente falha no primeiro gol de uma forma grotesca, no segundo eu acho discutível, mas no primeiro tempo ele acaba salvando. Se não fosse as 2 salvadas dele, era nota 0, cara. Foi uma partida horrível do Hugo, que pode acabar custando a nossa classificação. Ele tem crédito, se acabar indo para os pênaltis no jogo da volta, a gente tem total confiança no Hugo, mas não dá para falar que hoje ele não prejudicou o Corinthians. E tem que estar com a cabeça no lugar, porque o Corinthians vai pagar 500 mil para ele jogar no domingo. Pois é, não pode o Corinthians dar uma de Inter pagando pro Rodinei e o Rodinei sendo expulso. Não dá pra acontecer isso. Não dá pro Hugo falhar contra o Flamengo. Mateuzinho, eu acho que teve um outro momento que foi mal, mas no geral conseguiu ir bem. Inverteu uma outra boa bola, estava seguro na lateral por muito tempo. Não acho que foi mal no jogo hoje não, vou de 5,5. Vou de nota 6, eu achei que estava fazendo uma boa partida e não estava tendo problema pelo lado direito para marcar. Estava chegando muito firme nas divididas, sempre veloz nas jogadas. Por isso eu considero, inclusive, a substituição mais burra que o Ramon Dias já fez pelo Corinthians. Mas isso aí fica para a nota dele. Gustavo Henrique, por incrível que pareça, para mim foi o melhor em campo. Muito seguro na defesa, chegando bem na jogada, chegando firme. E ainda por cima fez o gol que manteve o Corinthians vivo. Antes dele fazer o gol, eu já achava que ele era o melhor em campo do Corinthians. E depois do gol ainda só se confirmou. Vou com 7,5 para o Gustavo Henrique, o melhor da partida. O Gustavo Henrique ele vem se tornando um zagueiro que ele parou de ser aquele cara mole para ser um jogador firme, concordo. Ele não tá inventando, não tá brincando, a bola chega bicão pro alto. E sinceramente, da atuação que a gente teve hoje, tudo bem que o Kaká não jogou e talvez jogue fim de semana, mas da atuação que teve hoje, para mim o Gustavo Henrique briga pela titularidade do Corinthians, mais que Félix Torres, bem mais que Félix Torres, na minha opinião. O André Ramalho, apesar de ter feito uma partida horrorosa, não dá para tirar ele do time titular. Eu acho que o Gustavo Henrique aí pinta como um possível titular do Corinthians. Tirando para mim o jogo dele foi bom. Tirando um específico lance que a zaga inteira dorme, que é aquela finalização do centroavante Carrillo no primeiro tempo, que o Hugo Souza faz um milagre. Porque ali todo mundo dorme, mas o cara mais perto de marcar o Carrillo era o Gustavo Henrique, que fica confuso na jogada, não vai para a bola e quase que o Corinthians toma 1-0 naquele momento. Tirando isso, também achei um zagueiro seguro e ainda fez o gol do Corinthians que deixou a gente salvo aí no mata-mata. Obrigado, Gustavo Henrique, por esse gol. O primeiro dele com a camisa do Corinthians. Eu vou de nota 7 para o Gustavo Henrique. Já puxando para o seu companheiro de zaga, que o Corinthians entra com a linha de 4 no primeiro tempo, né? Félix Torres. Eu até achei que ele foi bem em alguns lances, por incrível que pareça, de antecipação, principalmente no segundo tempo, deu um bom lançamento no primeiro tempo. Dos jogos que eu já vi do Félix, eu já vi jogos piores, mas não quer dizer que foi um jogo bom. Ainda segue sendo um zagueiro muito mole, um zagueiro muito inconstante e que com mesmo esse lançamento que ele deu certo no primeiro tempo, ele ainda é um cara que peca muito nos passes. Eu vou ficar de 4,5 pro Félix Torres. Félix Torres, ele, concordo com você que ele é um zagueiro que ele chega muito mole para marcar, ele não é firme nas divididas, ele tem complexo de craque. Agora no final do jogo, depois que já estava 2-1, ele sai tentando driblar no meio de 3-4, o Corinthians quase leva o gol também, que é inacreditável, um zagueiro da fase do Félix Torres e da qualidade dele,
achar que ele vai sair driblando todo mundo e resolver o jogo. Além disso, atrasado em algumas jogadas. Teve momentos que eu achei que ele estava bem também, que ele chegava... Eu até falei pra você enquanto a gente estava assistindo o jogo, que achei que o Félix estava fazendo um bom jogo, mas ele começou a decair. Ele chega muito atrasado num voleio que o Nenê dá no finalzinho do primeiro tempo. Muito. Então, cara, nota 3 pro Félix Torres. Achei uma partida horrorosa no geral, apesar de que teve alguns poucos bons lampejos. O Hugo também achei que estava fazendo uma boa partida, não teria substituído ele pelo Bidu, por exemplo, apesar de que para mim o Bidu é titular absoluto e incontestável desse time. Só que você está tentando poupar, não precisa substituir um cara que está relativamente bem no jogo por outro. Achei que na saída de bola o Hugo estava um pouco mais seguro, apesar de que ele erra um passe no final do primeiro tempo. E até para chegar no ataque também estava chegando com um pouco mais de vontade. Nota 5 pro Hugo. Também acho que o Hugo fez uma partida decente, troca de passe decente, conseguiu arrumar uma falta ali no primeiro tempo muito importante, que ele estava isolado e tomou a melhor decisão. Não sofreu muito por aquele lado do campo, eu também concordo, cara. Eu não teria tirado o Hugo para colocar o Bidu, até porque foi uma substituição que na prática deu errado. Na teoria, poderia ser uma substituição que desse certo, porque o Bidu realmente é melhor que o Hugo, é o titular do Corinthians atualmente. Ele é um cara que entrega muito em poderio ofensivo. Então, o Bidu, por um segundo tempo, que o Corinthians ia ter mais 2 caras de área ali, Hector Hernandes e Yuri Alberto, faz sentido você ter um cara que cruza melhor. Mas o Bidu entrou mal no jogo. Da sequência que a gente teve recentemente, foi o pior jogo do Bidu na minha visão. Então, eu não acho que o Hugo foi mal também. Eu vou fechar com uma nota... A mesma nota que eu dei pro Mateuzinho, eu dou pro Hugo, nota 5,5. Partindo para os volantes do Corinthians, primeiramente pela estreia, José Martins estreou hoje pelo Corinthians e estreou jogando os 90 minutos, o que eu acho errado, sendo que era um jogador que, apesar de estar jogando na MLS, não estava com o ritmo da equipe, entrosamento, e fez uma partida muito discreta, na minha opinião, cara. Uma partida bem mais ou menos, não foi uma estreia que me saltou os olhos, que me encantou, teve alguns bons momentos, claro, deu 2 boas viradas de bola. É um jogador que dá para ver que ele chega sempre na marcação, ele é bem intenso, conseguiu desarmar uma vez ou outra que foi importante, mas vacilou 2 vezes na defesa também, que entregou bola pro Juventude, entregou um escanteio pro Juventude bizarro, errou passe também. Eu achei uma estreia assim, a impressão que me passou de começo é que é mais um volante do mesmo que o Corinthians tem. Eu espero que me arrependa, eu espero que cale minha boca, e eu sei, é só o primeiro jogo, tem que ter calma. Mas de momento não me encantou, vou fechar com uma nota... Cara, uma nota 5 pro José Martins. Eu achei uma partida mediana para ruim. E também acho que ele pareceu mais do mesmo. Ele parece um pouco o Rian. Ele corre pra caramba, mas com a bola no pé não é nada demais. Ele finaliza melhor que o Rian, por exemplo. Ele pisa um pouco mais no ataque. Só que ele não é o cara que faz saída de bola. Hoje, os 2 únicos volantes que o Corinthians tem que fazem saída de bola é o Alex Santana, que tá lesionado, e o Bidon, que por algum motivo que ninguém explica, é reserva absoluto, nunca entra em campo. E nenhum dos 2 é primeiro volante também. E nenhum dos 2 é primeiro volante, beleza. Só que o Corinthians precisa de um volante que faz saída de bola. E tem mais um volante aí que chegou que aparentemente não é esse cara. Ele errou 2, 3 vezes saída de bola. Que realmente o Corinthians estava sofrendo pressão e ele não soube como sair dela e acabou errando o passe. Mas pelo menos ele correu bastante, por isso que eu falo que parece um pouco o Rian. Nota 4, achei uma partida bem abaixo. O Ranieri, que já falei aqui, foi colocado numa função que não é a dele. Ele era para jogar na função que estava o José Martins, no caso. Ele até conseguiu chegar no ataque uma ou outra vez, sofreu uma falta aqui e ali, mas não consegue fazer nada demais pisando no campo de ataque. Não faz sentido de você colocar o Ranieri para fazer essa função. Nota 4 também, mesma nota do Martins. Eu vou seguir o mesmo critério que você, para mim mesma nota. Pensando aqui, eu acho que talvez até daria uma nota menor para os 2 também, um 4,5 talvez. Mas para ser justo, o Ranieri e Martins para mim mesma nota. Ranieri concordo que foi sacrificado, mas ele não demonstra nenhuma qualidade com a bola no pé. O segundo tempo, teve um momento do jogo, depois que o Corinthians toma o primeiro gol, até tomar o segundo, que é um gap aí de, 10 minutos, 15 minutos, não sei quanto tempo foi, que eu não tinha visto o Ranieri em campo. Eu bati o olho no Ranieri, numa jogada lateral, e eu pensei, caralho, eu achava que o Ranieri tinha saído. Eu jurava que o Ranieri tinha saído. E não é brincadeira, não é zombar com a cara do Ranieri. Eu realmente achei que ele tinha sido substituído. Porque ele não aparece em campo, cara. E o que ele agrega? Não aparece. O que ele agrega? Na marcação hoje, por exemplo, nos últimos jogos, ele é um pitbull. Ele faz saída de bola, ele pisa no ataque, ele distribui jogo. Qual que é a função do Ranieri hoje? Se não é pra ser esse cão de guarda na frente da zaga, qual é a função do Ranieri?
Cara, eu consigo citar um bom momento que eu lembro do Ranieri no jogo, que foi uma antecipação dele no primeiro tempo, que depois ele toca pro Pedro Henrique e o Pedro Henrique perde a bola. Do resto, eu não lembro de momentos bons do Ranieri. Ele sofre uma falta no começo do segundo tempo também. Mas a gente achou que era o Yuri Alberto. Mas ali também sofreu uma falta também, qualquer jogador faz. Cara, partida ruim também, eu concordo. Eu vou fechar os dois com nota 5. Desculpa, rapaziada, vou mudar. Nota 4,5 para Martins, nota 4,5 para Ranieri, não tem como dar nota 5 para os dois. Já puxando aí pro outro homem de meio, Coronado, que sai durante o jogo, teve um primeiro tempo ali que ele consegue criar até um outro bom passe, não vou dizer uma chance, mas ele cria um outro bom passe. No segundo tempo, gostei mais da participação dele. Antes dele sair, ele enfia 2 bolas boas pro Yuri Alberto sair no contra-ataque. Dá pra ver que ele tem um passe muito açucarado, mas é um jogador que precisa ser mais dinâmico, intenso e soltar mais a bola. Teve umas 2, 3 chances que o Corinthians poderia ter tido de contra-ataque, mas ele não solta a bola. Dito isso, eu não acho que a responsabilidade passa muito no pé dele. Ele até conseguiu pifar um outro jogador ali. O Coronado eu vou fechar de nota 5,5 também. 5,5 também. Achei uma partida ok do Coronado, com a minha ressalva que é essa, que ele demora muito para decidir o que fazer. Teve um lance agora no segundo tempo que ele recebe perto da área, acho que ele recebe do Hector Hernandes, inclusive. Ele não sabe se ele finaliza, se ele dribla, se ele toca a bola, ele demora para decidir. Se ele pegasse e finalizasse de uma vez, tinha o Bidu passando nas costas dele também, que ele poderia ter tocado, poderia ter gerado um lance de gol. Se não me engano, estava 0-0 ainda nesse lance. Se não tivesse 0-0, estava só 1-0 ainda. Então o Coronado tem que decidir mais rápido as jogadas dele. Partindo pro ataque, começar com a ponta direita, com o Bebo Henrique, horroroso, péssimo. Aquela primeira jogada que ele arranca e que tá o Yuri Alberto passando livre no meio, o Romero sozinho, completamente isolado na ponta, ele puxa pro meio e se fala, perfeito, ele fez exatamente o que tinha que fazer. Agora é ou soltar no Yuri, que tá em velocidade pelo meio, ou soltar no Romero, que tá completamente sozinho do outro lado. Ele corta pra direita e chuta em cima do cara. O resto do jogo também. Ele tenta recompor, não consegue marcar direito. Ele tenta qualquer outra puxada de contra-ataque. Ele erra. Nesse próprio lance do Ranieri, que ele antecipa e toca pra ele, ele perde a bola. Que partida horrorosa. Que jogador horrível que foi hoje o Pedro Henrique. Nem acho que ele seja tão ruim assim. Só que nos últimos jogos que ele tem jogado, depois do Juventude, que ele entrou bem no jogo da Neoquímica Arena, ele se tornou um jogador que perde gol. Ele perdeu muitas chances de gol e algumas chances muito claras, como contra o Bragantino, por exemplo, e hoje foi o pior em campo disparado, nota 0 e assim sem pensar 2 vezes. Para mim o pior em campo também, eu não sei o que faz no Corinthians o Pedro Henrique, causou aquela confusão desnecessária, né, com a batida dele de carro. E cara, o que esse cara fez pro Corinthians até o momento? O que o Pedro Henrique já entregou para o Corinthians? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Fez aquele gol contra o Juventude? Fez. Jogou bem aquela partida? Jogou. Mas também perdeu um gol no finalzinho do jogo, sozinho, de cabeça. Não faz nada pro Corinthians. Não corre, não marca. É burro. Jogador burro. O primeiro lance dele ali, que ele evita a bola sair. Ele não sei porque ele dá um tapa na frente, passa por trás do técnico do Juventude, que é o Medícro e Jair Ventura. Ele não consegue chegar na bola e faz a falta. E já toma o amarelo. No começo do jogo, medíocre. Foi com 1 minuto e meio de jogo. Jogador burro, irmão. Jogador burro, pra mim pior em campo também. Matou vários ataques do Corinthians. Era pro Corinthians ter acabado o primeiro tempo com 1-0 no placar. Porque a nossa melhor chance foi num contra-ataque 3-2, que era só o Pedro Henrique fazer assim, ó. Levantar a cabeça. Ele tá aqui pra baixo, levanta a cabeça. Vira pro Romero, que o Romero ia sair cara a cara com o goleiro e poderia fazer o primeiro gol do Corinthians. Mas ele não fez. Ele não teve essa capacidade. Eu não vou de nota 0, porque pra mim o nota 0 tem que ser aquele cara que faz uma merda no nível colossal. Mas eu vou de nota 1 pro Pedro Henrique, muito ruim na minha opinião. E pra finalizar, Yuri Alberto. Tem o Romero também. Tem o Romero também. Vou puxar já pra ponta esquerda. Romero, achei meio discreto. Acho que ele foi prejudicado também porque pouco recebeu a bola. Mas não lembro de muitos momentos de perigo do Romero, de muitos momentos bons que ele teve durante o jogo. Já sai no intervalo também, até porque pouco cria no primeiro tempo. O problema do Romero é isso. Ele é um jogador que a gente não critica por ele perder gols. O Romero dificilmente perde gol. Teve o contra o Bragantino, que ele perdeu um gol claro. Tirando isso, raramente ele perde algumas oportunidades. Ele é um jogador constante, um jogador que se dedica, mas em muitos jogos o Romero não é participativo.
Ele não consegue se associar ao jogo do Corinthians, chegar junto com os meias e trocar passes, aparecer na área para conseguir finalizar, e mais uma vez ele foi um jogador nulo, que não fez diferença em campo. Então a nota do Romero tem que ser baixa, não tem como ser alta. Eu vou de nota 4 pro Romero. Vou nota 4,5. Achei que eu concordo com tudo que você falou, só acho que o Romero foi um pouco participativo para liberar um pouco o Hugo para jogar. Que ele volta para receber essa bola e ele participa ali da construção enquanto o Hugo vai passando e acaba liberando ele para participar um pouco mais. Fora isso, eu concordo com você. Discreto, porque ele não teve chance nenhuma de participar do jogo. No ataque, qual que foi a chance na ponta que ele recebeu? Na posição dele, qual que foi a chance que ele recebeu? Dentro da área, qual que foi a bola que o Romero recebeu? Perto da área, qual que foi a bola que o Romero recebeu? Nenhum. O Pedro Henrique não quis ajudar ele, o Yuri Alberto muito menos. Então, 4,5 pro Romero. O Yuri Alberto, que jogou até o final da partida, fez um primeiro tempo muito ruim. Uma ou outra pequena boa jogada, um pequeno lampejo. Segundo tempo ele melhorou, sofreu algumas faltas, deu uma cabeçada no gol, mas ainda assim, com a bola no pé, faltou muita coisa. Ele conseguiu até uma arrancada aqui pela esquerda também, que ele foi bem, conseguiu sozinho, acho que ganhou lateral, se não me engano. Só que ainda é muito pouco, cara. É muito pouco. Ele ainda tem muito lance que ele erra por pura burrice. No começo do jogo dava pra ver também que ele tava fora de rotação. Ele quase é expulso ali umas 2 vezes de besteira. A primeira ele acaba sofrendo a falta, por sorte o juiz não dá, mas ele chegou que nem um louco pra fazer a falta. Não faz, ele pega a bola por muita sorte. E depois ele quase dá um soco na cabeça do cara do Juventude, pô. Então o Yuri acho que estava fora de rotação completamente. No segundo tempo ele coloca um pouco mais a cabeça no jogo, mas ainda assim uma partida ruim e abaixo do Yuri Alberto. Vou deixar com 4,5, mesmo nota do Romero, porque ele ainda teve alguns bons lampejos, só que eu acho que ele conseguiu atrapalhar um pouco mais em alguns momentos. Vou de nota 5 pro Yuri. Eu acho que hoje, em relação a perder gols, não dá pra gente reclamar dele. Não perdeu. As 2 chances que ele teve, uma ele cabeceou certo, realmente cabeceou bem e o goleiro defendeu, e na outra ele dispara num contra-ataque, ele contra o zagueiro e ele chuta, o goleiro defende também. É claro que são bolas que às vezes se você pega um atacante muito diferenciado, às vezes o cara faz uma delas. Você pega o Verratti do Vasco, o Verratti fez um gol no fim de semana contra o Atlético Paranaense, que é um cruzamento que vem atrás dele, ele consegue pular para trás e cabecear no canto. Isso é gol de centroavante diferenciado. O Yuri não é um centroavante diferente, mas eu não consigo colocar na conta dele porque não foram 2 gols perdidos. No primeiro tempo, concordo, fora de rotação, mal, conduzindo a bola e perdendo, não conseguindo criar jogadas, se movimentando mal, errado, principalmente na parte de recomposição. No segundo, eu acho que ele melhorou, ele atacou bem os espaços. Você pega as 2 boas chances que ele teve, ele atacou bem esses espaços. Numa outra chance que ele tenta tocar para o Héctor Hernandes, que quase chega nele, ele também ataca bem, ele pega, guarda essa bola e tenta distribuir para o Héctor e o Héctor acaba não chegando. No geral, eu achei que foi uma partida ok. Não achei boa, mas não achei ruim. Ok, nota 5 pro Yuri Alberto. Já vamos puxar para o banco as mudanças, né, que entram no intervalo. Vamos falar começar de trás para frente. Então vamos começar então com o André Ramalho, que eu não achei que estava mal, eu achei que ele entra bem no jogo. Eu achei que ele consegue ainda desarmar uma outra bola, consegue criar até uma outra situação para o Corinthians com a bola nos pés, mas é inegável, ele falha nos 2 gols. No primeiro de forma bizonha, que ele dá condição e espana a bola para o meio da área de forma horripilante, e no segundo que ele dá condição também, não é uma falha propriamente dele, mas ele dá essa condição, e a falta quem fez foi ele, que deixou o braço na cara do Marcelinho do Juventude. Então assim, ele foi protagonista de todos os lances capitais contra o Corinthians no jogo. Não tem como dar uma nota alta para ele, apesar de a gente saber que ele é diferenciado, apesar de nos outros lances ele ter ido bem com a bola no pé ou desarmando. Se o cara participou dos 2 lances capitais do jogo, ele e o Hugo foram os grandes responsáveis para o Corinthians ter saído derrotado hoje, não tem como não colocar na conta dele. Eu vou fechar de nota 2 para o André Ramalho. O André Ramalho, a gente sabe que ele é muito bom jogador e que do sistema defensivo ele é provavelmente o melhor em termos de qualidade. E ele com a bola no pé dá pra ver que ele é diferente, que a distribuição de jogo dele é muito importante pro Corinthians e ele é essencial pro esquema do Corinthians funcionar, pra saída de bola do Corinthians funcionar e não sofrer tanto pressão como vem sofrendo. Mas hoje, de fato, nem com a bola no pé eu achei que ele tava bem. Só em passe curto, em virada de jogo, mas ele tentou acionar o Fagner 2 vezes na ponta e jogou as 2 pra fora. E assim, lances que não era fácil o passe pro Fagner e que o Fagner não tava nem esperando. Tudo bem que isso aí é coisa do Fagner também, mas como você falou, ele falhou nos 2 gols, ele faz a falta besta, ele ia ganhar a frente, mas ele coloca a mão na cara do jogador do Juventude.
O primeiro ele chega atrasadaço na hora do gol, o segundo ele dá condição de impedimento. Então, assim, eu acho que o André Ramalho também está numa decrescente, porque contra o Bragantino ele falha. Não acho que é 100% culpa dele, mas ele falha, querendo ou não, na hora do gol. Ele e o Gustavo Henrique não se conversam. E também no jogo contra o Fortaleza, achei que ele não fez uma primorosa partida, como muitas vezes a gente já viu ele fazer. Eu vou fechar com nota 1,5 para o André Ramalho. Achei que só não foi pior que o Pedro Henrique, por incrível que pareça. Aliás, e pior que o Fagner também, mas a gente vai falar já já. O Matheus Bidu entrou na lateral. Não achei que ele entrou tão mal quanto você falou. Gostei que ele foi bastante participativo, por exemplo. Quem mais pisou no campo de ataque do Corinthians no segundo tempo? Não vou nem considerar o Garro porque ele entrou depois. Da galera que começou o jogo no segundo tempo. Quem mais pisou no campo de ataque? Eu acho que o Bidu pisou até mais que o Coronado. Participou mais no campo de ataque que o Coronado, por incrível que pareça. Sempre passando livre na ponta, se apresentando, dominando bem a bola, sem cometer nenhuma cagada absurda. Você fala, nossa, que besteira, hein, Bidu? De resto, assim, ele tentou um cruzamento, ele quase consegue deixar o Hector numa ótima condição para finalizar. O lance que o Yuri cabeceia no gol é ele que cruza também. Só achei que na saída de bola ele não participou muito. Ele ia muito lá para o ataque e acabava não ajudando um pouco o Corinthians a sair de trás. Mas no geral achei uma partida ok do Bidu. Vou ficar com 4,5. Cara, eu entendo, concordo que ele participou do jogo. Realmente, se a gente for analisar, o Bidu do meio para frente ele é muito acionado. E ele realizou cruzamentos, fez jogadas de linha de fundo. Mas o Bidu, normalmente, ele tem muito acerto nesses quesitos. Você vê o Bidu aparecendo na ponta, fazendo bons passes, bons cruzamentos. Pra mim, hoje, tirando esse cruzamento pro Yuri, ele errou tudo que ele tentou. Os 2 cruzamentos que ele deu, um pro Hector Hernandes, ele erra, e o outro que ele aparece sozinho, que era só ele cruzar em direção ao gol, ele cruza pra trás que não tinha ninguém do Corinthians e desperdiça uma boa chance. Fora isso, achei que errou alguns passes. Um lançamento do Garro, que o Garro tenta lançar, ele passa na frente do lance e atrapalha o contra-ataque do Corinthians. Eu não gostei do jogo do Bidu, achei que já entrou melhor nas outras partidas. Claro, não foi o pior do jogo, não está entre os piores do jogo, mas não gostei do jogo dele. Eu vou fechar com uma nota 4 pro Bidu, assim como os outros que eu também dei uma nota baixa, vai ficar com a nota 4. Puxando pro outro que entra também no intervalo, o Hector Hernandes, atacante espanhol que estreou hoje pelo Corinthians, que na minha humilde opinião eu achei que fez um bom jogo. Eu gostei, participativo, logo no primeiro lance já conseguiu tirar bem do zagueiro, tocou rápido as jogadas, não teve nenhuma grande chance para finalizar, só uma de cabeça ali que ele acaba num escanteio cabeceando para fora. Do resto, se movimentou, achou bons passes, correu, não foi um jogador que prendeu muita bola. Não me parece, obviamente, ser o 9 salvador da pátria, mas me pareceu ser um bom jogador. Pareceu ser um jogador bem útil, eu vou fechar com uma nota 5,5 para ele. 5,5 também. Gostei das vezes que ele foi acionado com a bola, tirando no finalzinho, quando já estava 2-0, que ele dominou uma bola lá e tenta tocar de letra era pro Garro já. Que ele não deu nem para entender direito o que ele fez ali, mas o resto também gostei, que ele foi bastante participativo, só que eu achei que, é uma impressão que eu tive, que às vezes ele estava um pouco longe da área quando o Corinthians ia concluir algumas jogadas. Teve um cruzamento, por exemplo, que acho que é do Fagner, que tá o Coronado e o Yuri Alberto dentro da área. O Hector tá longe. Não sei se não tá acostumado ou ele não se entende bem com 2 centroavantes jogando juntos. Ou e se aí é uma ele não sabe orientação, bem, né? ou se é uma orientação também. Mas percebi um pouco isso, que às vezes ele estava muito longe da área. Gostei que ele saiu um pouco para receber essa bola e trabalhar ela, porque quando ele fez isso, ele fez muito bem. Mas ele tem que chegar na área com um pouco mais de força. Esse lance, por exemplo, do Yuri Alberto, que você falou que ele toca e que o zagueiro do Juventude acaba tirando, acho que se o Hector tivesse um pouco mais de ímpeto para chegar dentro da área em velocidade, ele poderia ter finalizado antes do cara do Juventude tirar. Mas no geral deixou uma impressão bastante positiva. Depois falar do Fagner, que era o que eu mais queria falar. Pelo amor de Deus, que ódio que eu tenho sentido do Fagner ultimamente quando ele entra. Porque primeiramente, a gente já falou aqui, o Fagner visivelmente fora de forma, mas muito fora de forma. Lerdo pra caramba, principalmente pra marcar. Pra chegar no fundo, com a bola no pé ele ainda consegue fazer uma coisa ou outra, um drible. Mas assim, arrancar e ganhar velocidade ele não consegue mais, tá sempre muito lento nas jogadas. E tem esse lance do final do jogo que me deixou indignado, da zaga inteira, todo mundo voltando para marcar, e o Fagner deixou o dele completamente sozinho e ficou fora da grande área olhando estrela. E aí depois ele volta todo atrasado para a jogada. De resto, com a bola no pé, ele tentou cruzar também, cruzou todas erradas, absolutamente todas. E mais uma vez falar do Ramon, que não faz sentido essa substituição pelo bom jogo que vinha fazendo o Mateuzinho. O Fagner não entregar nada mais que o Mateuzinho tinha entregado, ele poderia chegar na frente e cruzar, mas todas as vezes que ele fez isso, ele errou. Porque o Fagner hoje,
ele não é uma boa opção para o Corinthians. Ele se tornou um lateral que prejudica o time. Hoje o Fagner é esse cara. Apesar de ser ídolo, de todas as conquistas, de toda a história que ele tem, hoje o Fagner, para mim, não é a opção para lateral. Do tanto que ele prejudica. Eu prefiro até que coloquem o Léo Maná para participar dos jogos do que o Fagner. Enquanto ele continuar gordo desse jeito, não tem como ele participar dos jogos. Nota meio pro Fagner. O Ramon Dias, ele tá querendo utilizar no Fagner uma parada que eu sei que ele não tem no elenco, que é liderança. Ele tá usando o Fagner como escudo. O Fagner é o líder, é o cara que tá há muito tempo na casa, tá há 10 anos de Corinthians, foi revelado aqui. Ele é o jogador que vai ser o capitão, vai ser o líder, o Fagner tem essas paradas. Mas o Fagner, primeiramente, nunca se mostrou ser um líder no Corinthians, nunca. Eu não tô falando de agora. Desde que ele chegou, que ele chega em 2014, de lá pra cá, não teve um ano no Corinthians que ele foi líder, não teve um momento que ele deu preleção no vestiário, não teve um momento que ele foi cobrar todo mundo, não teve um momento que ele destruiu uma panelinha. Ele não é um jogador que chega na entrevista pós-jogo para dar entrevista. Normalmente não dá, lembro de pouquíssimas dele. A única que eu lembro foi a do Racing. Eu lembro, exatamente. Fora de casa, em 2017 ele vai dar satisfação, mas é a única que eu lembro também. É a única que eu lembro do Fagner. Então ele não tem esse papel. Não tem por que você ficar assistindo no cara só porque ele é um papel de líder, sendo que ele não tem esse papel. Ele era para ser essa figura, mas ele não consegue ser. E como jogador de futebol, muito mal fisicamente, muito mal, não tem a capacidade que um lateral direito tem que ter, que nem o Mateuzinho tem, de ir e voltar, porque se ele vai, ele não volta. Tanto que a falta que o André Ramalho faz, que é o gol do Juventude na cobrança da falta, ele tá cobrindo o Fagner, porque o Fagner foi e não voltou. O André Ramalho, beleza, deu 2 passes ruins pro Fagner, mas às vezes o Mateuzinho poderia ter chego. O Fagner não chegou nem perto, cruzou mal também, teve esse lance aí que também me deixou irritado, que você enfatizou. Partida muito ruim. Eu não vou dar uma nota pior que Pedro Henrique e André Ramalho, enfim, porque não teve a participação dele não foi crucial para o resultado, mas eu vou fechar com uma nota 3,5, a mesma que o Hugo, entrou bem mal no jogo. E além do Fagner, entra o Rodrigo Garro, que eu acho que eu até votaria para colocar como sem nota. Não teve participação nenhuma. Cobrou um escanteio, só. Do resto não tocou na bola. É um jogo discreto, mas como tem crédito, aí eu vou fechar com 4,5. Então, também acho, ele participou pouco, ele entrou no final, já estava 2-0 quando o Garro entra no campo. Se eu não me engano, já estava 2-0, não lembro se era 1 ou 2. Mas ele entra logo depois que o Corinthians sofre um gol e joga pouco, mas ele dá assistência pro gol. Então, o Garro, que é o camisa 10, que é o cara que tem que ser decisivo para o Corinthians, foi, mais uma vez. Então, vou deixar com nota 5,5 Garro pela participação dele no gol. Cara, e só enfatizando também, que a gente falou aí da assistência do Garro, né? Cobrança de escanteio. Você lembra qual que foi a última vez que o Corinthians fez um gol de escanteio? A gente comentou isso durante o jogo. Qual que era a última vez que o Corinthians tinha cabeceado um lance de escanteio no gol? Se eu não estou enganado, se eu não estou com a minha memória curta, eu acho que o último gol do Corinthians de escanteio foi o gol do Kaká contra o América de Natal, na Copa do Brasil. Lá. Pode ser. Eu acho que foi o último. E o Corinthians não acerta esse fundamento. É mais um ponto que tem que melhorar, porque tem jogador alto. O Corinthians jogou uma porrada de jogo aí com Pedro Raul, com Gustavo Henrique, com Yuri Alberto, com Charles. É uma porrada de jogador alto. O Hugo. Só tem jogador alto nesse time. E não ganha uma bola de cabeça. A única que ganhou em muito tempo, hoje o Gustavo Henrique, que merece parabéns porque fez uma boa partida, conseguiu botar pra dentro. Mas mesmo em outros lances, mesmo em cruzamento de falta, o Corinthians não consegue fazer gol dessa forma. O Kaká conseguiu contra o Fluminense e teve o gol também dele contra o Criciúma, que é uma jogada de escanteio curto. Mas até ainda é cruzamento para a área de escanteio. Quanto tempo que realmente não acontecia. Mas a última nota, vamos aí pro Ramon Dias. Nota 2 pro Ramon, porque eu achei a escalação ruim, o esquema de jogo que ele montou ruim, a estratégia dele ao longo do jogo ruim, substituição do Fagner inacreditável. Não concordo com a substituição do Bidu também. Ele coloca o André Ramalho, que é uma substituição ok, que a gente já espera que aconteça, só que ele entrou muito mal também. Então vai entrar na conta do técnico. Demorou para colocar o Garro também. Demorou muito para colocar o Garro. E ele armou um esquema que aparentemente os jogadores não sabiam o que fazer no segundo tempo. Apesar de que o Corinthians teve algumas boas saídas de contra-ataque para construir jogada, o esquema do Corinthians no segundo tempo não funcionou. Só em saída de contra-ataque mesmo, e com o Bidu avançando pelas pontas e o Coronado aproximando um pouco mais ali. Fora isso, não conseguiu em nada, e o Corinthians perde o jogo, e se não é por um escanteio, a gente está praticamente eliminado da Copa do Brasil. Então o Ramon Dias vai ficar com nota 2, e mais uma vez decepcionando como técnico do Corinthians.
Eu vou com 2,5, concordo com tudo que você falou, só vou adicionar um meio pelo fato de que realmente eu achei que o Corinthians foi uma melhora significativa no começo do segundo tempo. E aí tem dedo do treinador, né? Tem dedo do técnico, ele mexeu no esquema, alterou posições, concordo que errou de ter colocado ainda 2 volantes em campo, 2 primeiros volantes. Não sei se eu tiraria o Hugo para colocar o Bidu também, mas é verdade que o time, do jeito que ele montou, ficou mais ofensivo e conseguiu criar mais. Eu achei interessante a dobradinha ali, Hector Hernandes e Yuri Alberto. Eu acho que pode ser uma alternativa aí para outros jogos. Jogar com não necessariamente os 2, mas com 2 jogadores mais espetados, como o Corinthians fez contra o Bahia e ganhou, por exemplo. Eu gosto mais dessa formação do que com 3 na frente. Ainda mais se um dos 3 for o Pedro Henrique. Mas só por isso, porque mal o Corinthians perde o primeiro jogo, perde o primeiro na Copa do Brasil, leva uma desvantagem para a Neoquímica Arena. A gente vai ter aí o jogo contra o Flamengo, depois uma data FIFA, para depois ter o jogo do Corinthians contra o Juventude. É um tempo para treinar, é um tempo para trabalhar e o Corinthians vai ter que voltar para a Neoquímica Arena para reverter esse resultado. Tem chance, não é nada impossível. Uma vitória simples leva no mínimo aos pênaltis. Qualquer outra vitória o Corinthians se classifica. Dá para ganhar do Juventude, é possível. É uma vergonha não ter ganho nenhuma vez esse ano, porque o time do Corinthians vale muito mais e é muito melhor que o do Juventude. Então, existe a chance, cara. Não vamos desanimar, porque tem chance do Corinthians se classificar ainda, mas não dá para negar que hoje ele foi mal e ele prejudicou o Corinthians. Então é isso, fiel. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários também a sua opinião do jogo. Se você acredita também, né, na nossa virada aí pro jogo da volta e o que o Corinthians tem que mudar para de fato ganhar do Flamengo, que é o jogo que tem que dar a vida, o Corinthians precisa urgentemente vencer no Campeonato Brasileiro. Segue a gente nas outras redes sociais também. Tamo junto, vai Corinthians. Vai Corinthians.